amamos, Senhor. Queridos, é uma alegria, um prazer poder estar numa casa do Senhor, conhecendo mais uma família do Senhor. Amém? Eu estou feliz. Você está, querido? Você vai aguentar 2h30 aí, daí depois no final aí vocês vão falar. Quero agradecer ao pastor Marcos pelo convite, né? Pela confiabilidade, né? Apesar do tom ter intermediado, né, pastor? Mas, queridos, é uma alegria de poder estar aqui junto com vocês. Eu queria também me apresentar, né, pastor Jaime, como foi falado. A gente está ali em Itajaí, servindo a igreja no CI. E quero trazer também um abraço da igreja para os irmãos, para os pastores daqui, a liderança daqui, né? E também está comigo minha esposa, Margarete. Eu gostaria que ela se colocasse de pé. Minha esposa, a mulher mais bonita, querido, que existe na terra é ela, viu? E eu sou o homem mais apaixonado. São 35 anos de convivência. E também estamos juntos, né? O irmão João e a irmã Gislaine, que são os nossos escudeiros, né? O irmão João é meu escudeiro. Quando eu saio, ele sai junto comigo aí. Graças a Deus pela vida dele. Mas, querido, eu tenho uma alegria mesmo de poder estar aqui. Podermos mais uma noite, né? Podermos adorar o Rei dos Reis e estar diante de uma igreja, e numa igreja assim que a gente vê que há uma presença, querido. Aqui não é só um local, é um ambiente bonito. Até falei para o João, quando a gente sentou, são cadeiras almofadas, são com ar-condicionado, um ambiente muito legal. Tem vamos dizer, um CNPJ, né? Mas a diferença, querido, é você sentado aí. Essa é a igreja de Jesus, querido. E nessa noite, querido, existe uma presença muito real. Existe uma doce presença do amigo, do querido Espírito Santo. E eu creio que nessa noite, quando nós entramos aqui, começamos a adorar o Senhor, o querido Espírito Santo já estava se movendo nesse lugar, porque Ele tem essa liberdade. Eu creio que é uma igreja que dá essa liberdade. E quando nós damos a liberdade para o Espírito Santo, querido, pode se preparar que algo vai acontecer. Simplesmente Ele nos dirigindo. A palavra de Deus fala que Ele veio e nos levaria a toda a verdade. E eu creio que nessa noite Ele vai nos levar a toda a verdade. É Ele nos usando, mas é Ele que vai fazer com que o teu coração essa noite te convença do pecado, da justiça e do juízo. E que nessa noite você possa estar com um coração, com os ouvidos abertos, e que tua alma possa estar nesse momento, como foi dada uma ordem aqui na oração da irmã, todo espírito contrário, ele não tem legalidade. Só o nosso amigo querido Espírito Santo tem legalidade essa noite. Ele é livre, ele tem toda a liberdade. E nós cremos nisso, querido. Eu creio de todo o meu coração. Eu sou um apaixonado por Jesus. Eu vivo o Evangelho. Essa semana vou completar a idade, né, de maior idade, né, que fala quando você tem direito a estacionamento, né, vaga no estacionamento, carteirinha de andar no ônibus, né, e mais algumas outras que vão nos proporcionando. Mas eu sirvo Jesus, querido, desde os meus 14 anos. São mais de 40 anos. E não tem mais um dia do que o outro melhor, querido. Todos os dias são dias que Deus concede, que Deus nos dá o fôlego de vida, para que nós podamos proclamar as boas novas, para que nós possamos ser a luz do mundo, para que nós possamos ser o sal. E eu creio que nesses dias, querido, Deus está levantando uma igreja, está posicionando uma igreja por um grande avivamento. Mas esse avivamento, querido, vai começar na igreja de Jesus, para que a igreja de Jesus depois possa tocar o mundo.
Primeiro Ele precisa nos tocar, Ele precisa nos restaurar, Ele precisa nos trazer aquele primeiro amor, como fala lá na igreja de Éfeso. E eu creio de todo o meu coração. E a gente já vê uns respingar, a gente já vê algo aqui, ali, acolá, esse mover do Espírito Santo. Porque, querido, nos dias que nós estamos vivendo, se nós não entendermos isso, se nós não nos posicionarmos, querido, nós vamos ficar. Porque se a gente olha para a palavra, o que Jesus falou, como seriam os dias, estão aí, querido. Mas eu creio também como Jesus falou que a igreja se posicionaria. E eu acho muito apropriado, pastor Marco, o título que vocês estão usando para esses dias, não sei se é os cultos de quarta-feira ou final de semana, é durante o mês, é uma campanha, 4 ministrações, já decorei, pastor Marco, não precisa nem, reconstruindo ou pela unidade. E eu creio, querido, que mais do que nunca nesses dias, esse é um dos pilares que vai trazer a evidência desse avivamento. Quando uma igreja andar em unidade, quando a igreja compreender essa unidade, e eu creio que aqui em Ilhota, Deus colocou você, irmão, você que está sentado aí, para viver esse tempo de unidade, para levar essa unidade, para edificar essa unidade no corpo de Cristo. E eu espero em nome de Jesus que essa noite nós podemos ser convencidos pela palavra de Deus, nós podemos ser edificados pela palavra de Deus, nós podemos ser consolados pela palavra de Deus, mas nós precisamos também entender que nós precisamos ser exortados ou confrontados com a palavra de Deus. É a palavra de Deus, a palavra de Deus fala que Deus é amor, eu creio isso de todo o meu coração, mas Ele também fala que a essência do amor, querido, é quando Ele nos ama, é uma correspondência, eu sempre falo que é uma via de 2 mãos, querido, e essa via de 2 mãos, ela precisa sempre estar aberta. Nós vindo para cá, pegamos um congestionamento muito louco, mas logo que passamos aquele congestionamento, já pegamos uma rodovia que estava aberta, e assim é o reino de Deus, querido, e assim a gente vai caminhando para construir essa unidade, e existem alguns pilares que dentro desse pilar da unidade, nós precisamos estar consciente e ciente como cristão, como filhos de Deus, para viver esse tempo, querido. Quem aqui quer viver esse tempo de avivamento? Aleluias! Eu quero, querido, é o que eu mais almejo nos meus dias, é o que eu mais espero nesses dias. Por isso que quando o pastor me convidou e colocou, ele falou: pastor, só tem uma coisinha, tem um título, tem que a gente está vivendo no mês, e eu falei, qual que é, né? Eu pensei comigo, o pastor vai pôr eu aí para algo mais. Quando ele falou sobre isso, já veio uma palavra no meu coração, e uma palavra, querido, que eu creio que ela pode te alcançar essa noite. Então, se você é crente mesmo, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 15, Romanos capítulo 15, do versículo 1, vou te dar tempo aí, Romanos capítulo 1, do versículo 1 ao 6, Romanos capítulo 15, vamos lá, crente, vamos achar. Você sabe que a carta aos Romanos é a carta magna da igreja, né? É carta que, se você quer achar uma conjuntura do Evangelho, se você quer, assim, vamos dizer, a essência do Evangelho, aquilo que Paulo, o homem que escreveu quase a metade do Novo Testamento, né? Essa é uma das cartas principais, querido.
E nesses dias nós como os cristãos, querido, nós precisamos passar tempo com essa palavra. Se nós queremos dar uma resposta para o mundo lá fora, querido, se nós queremos ser conhecidos, às vezes nós queremos ser conhecidos lá fora, às vezes nós queremos estar na plataforma, ou hoje nós temos a internet, né? Hoje se usa muito a internet, né? Queremos receber muito daqueles cliquezinhos, né? Daquelas curtidas, né? Mas querido, deixa eu te falar uma coisa essa noite, em nome de Jesus. É tempo de nós como igreja, como corpo de Cristo, sermos conhecidos de Deus, para depois sermos reconhecidos pelo mundo lá fora. É um tempo da igreja, seja ela num todo, para a liderança e para os membros, para aquele que serve lá na forma mais simples, mais humilde, por aquele que seja o que está na frente da igreja, querido. É tempo da intimidade, é um tempo de conhecer o seu Deus, saber quem é o seu Deus, para que você possa lá fora dar uma resposta, querido, para que você lá fora verdadeiramente seja o sal e a luz do mundo. E eu creio de todo o meu coração que Deus está levantando uma geração e um povo apaixonado por isso, um povo apaixonado de passar tempo, horas, seja lá que for, mas um tempo de uma igreja passar tempo com o Senhor, conhecer o amigo Espírito Santo. Quando amanhecer o dia, a primeira palavra, às vezes você nem vai falar para a tua esposa ou para o teu esposo, bom dia meu amor, oi meu amor, minha paixão, como você está? Você vai falar assim, bom dia querido Espírito Santo. Hoje é quarta-feira, hoje é mais um dia, meu amigo, que eu vou viver nessa terra, e eu preciso de Ti, querido Espírito Santo. Seja o meu amigo, seja o meu instrutor, seja o meu advogado, seja o meu conselheiro, me instrua, me leva para toda a verdade. Isso que nós estamos precisando nesses dias, querido. As demais coisas Deus vai acrescentar. Quando Deus fala lá no Sermão da Montanha, busquem o meu reino em primeiro lugar, e as demais coisas eu vou acrescentar. Querido, e acrescentar, querido, não é quando a gente vai conquistar as coisas pelo nosso intelecto ou pelo nosso braço. É acrescentar, você não vai precisar se esforçar. O Senhor vai dar direção, o Senhor vai te dar sabedoria, o Senhor vai te capacitar, o Senhor vai te instruir, para que você seja mais do que vencedor. Ah, queridos, como é bom a gente estar num ambiente em que essa presença é tão real. Aleluias, vamos lá? Pastor, até que hora eu tenho? Até meia-noite? Tem um irmão aí crente, hein? Aleluia, vamos lá, querido. Eu vou ler a minha, está na versão NVI, não sei qual a tua versão aí. A minha está assim: nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, em vez de agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo, pois Cristo também não agradou a si mesmo, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultaram caíram sobre mim. Entretanto, tudo que foi escrito no passado tinha um propósito de nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do encorajamento das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Que o Deus paciente, encorajador, dê a vocês um espírito de unidade, segundo Jesus Cristo, para que juntos e uma só voz glorifiquem a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, ainda diante da Tua palavra, com temor e tremor no coração, que nessa noite ela venha de encontro
mas que ela seja uma palavra viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, que ela venha discernir os nossos pensamentos, e aquilo que é interno e que é externo, que é da alma e do espírito. E nós agora queremos falar que a nossa alma se aquiete, e que o nosso espírito se abra, para que essa palavra entre como uma verdade, não só mais uma palavra de instrução, mas sim uma palavra que vai romper essa noite, que vai trazer vida e vida em abundância, para que o nome de Jesus seja glorificado nessa igreja. E nós, com gratidão em nossos corações, queremos dizer, em nome de Jesus, e toda a igreja diz, amém. Aleluias, glória a Deus. Queridos, é um texto em que Paulo está falando, a gente poderia citar outros textos, mas é um texto bem apropriado para aquilo que vocês estão vivenciando nessas quartas, são 4 mensagens das quartas-feiras, né, pastor, é isso? E é um tempo, querido, como eu falei, que nós precisamos entender sobre isso, sobre a reconstrução dessa unidade, e trazer para as nossas vidas, porque hoje você tem um privilégio, você está aqui na casa do Senhor, querido, você está tendo o prazer de estar podendo adorar o Senhor livremente, podendo escutar a palavra, num ambiente muito gostoso, num ambiente muito bom. Mas tem muitos agora, querido, dos nossos irmãos, que estão sendo proibidos de abertamente escutar a palavra de Deus, ou compartilhar a palavra de Deus. E não são poucas pessoas não, querido. Se a gente fazer um levantamento, esses dias eu estava olhando um levantamento, querido, são mais de a metade da população da terra. Hoje nós passamos de 7 bilhões, acho que estamos chegando em 8 bilhões. Existe mais da metade, querido, que não tem esse privilégio de poder estar aqui para receber uma palavra sobre algo que vai edificar, que vai construir, que vai trazer agora um entendimento de você andar dentro de uma verdade. E esse pilar da unidade, querido, precisa ser trazido para a igreja, para nós. Jesus precisa trazer isso agora, como isso ser aquilo de mais importante no momento que nós estamos vivendo, querido. Porque nós estamos vivendo um momento em que cada um está pensando do seu jeito. E quando você vem para Jesus, querido, você aceita Jesus, agora você não tem mais o direito de pensar como que você é, ou do jeito que você vai fazer, ou como você vai andar. Agora você se torna servo, mas aquele servo que é servindo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E isso faz toda a diferença na nossa caminhada. Porque tem muita gente, querido, que vem para Jesus e acha que Jesus é um supermercado, um shopping center. Tem muita gente fazendo trocadilho, querido. Eu quero começar essa mensagem te instruindo para da onde que você, como você nasceu e o que você tem agora por direito dentro desse reino. Quando você veio para Jesus, querido, você não veio fazendo uma troca, porque o teu casamento, ou tua vida, ou tua situação financeira, ou uma enfermidade estava ruim. Não, querido. Isso tudo Jesus faz, Jesus cura, liberta, te dá bens, te dá uma condição de você viver o melhor na terra, aqui. Mas a condição que Jesus impõe, querido, para nós, é quando nós viemos para esse evangelho, quando nós viemos para o reino de Deus, quando nós viemos para viver essa unidade, e essa unidade é a que vai fazer a diferença. Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos mudar. Agora quem vai ser o Senhor das nossas vidas não é mais o sistema, não é o mundo lá fora, não é mais o nosso inimigo, mas é o Senhor Jesus Cristo na pessoa do Espírito Santo. Se é Ele que está aqui essa noite nos levando a toda essa verdade, eu creio, querido, eu creio aqui de capa a capa o que está escrito. Mas às vezes, querido, nós relativamos o Evangelho.
relativamos à própria palavra de Deus? Será que está escrito aqui é a verdade mesmo? Será que o que está escrito aqui? Já tem homens e homens que andaram com Deus, já querendo colocar algumas coisas que não está mais para esse tempo que nós estamos vivendo. Mas ela é uma palavra que foi escrita há mais de 5.000 anos, do Velho Testamento ao Novo Testamento, querido, e ela continua sendo a verdade e continua cumprindo, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, querido, quando você vem para Jesus, quando você entra dentro desse reino, quando você vem para esse evangelho, as coisas começam a mudar. E uma das coisas primordial é essa palavra unidade. E essa palavra unidade, querido, ela vai nos requerer muitas coisas, querido. O evangelho próprio ele requer. Agora nós não somos mais donos de nós mesmos. Existe um Senhor sobre as nossas vidas. Agora não é mais do meu jeitinho, não é como eu penso, como eu acho. Não, querido. É em conformidade com o que está escrito na sua palavra. E aí a palavra vai nos ajustando, querido. E uma das, vamos dizer assim, uma das coisas mais importantes dentro da unidade para a gente caminhar, aqui é um bom grupo de irmãos, porque estão entendendo esse tempo que é preciso essa unidade ser fortalecida, ser agora, vamos dizer assim, ajustada mais. Mas para essa unidade ser ajustada e para essa unidade crescer, querido, e alcançar as outras pessoas, ela precisa passar por alguns processos. E esses processos, queridos, é que vai fazer a diferença na caminhada da gente. Porque dentro dos processos existem fases e etapas. E aí Jesus pega a sua palavra e começa a nos lapidar. Ele fala assim: você quer viver a unidade? Você quer me servir? Você quer fazer parte da minha família agora? Então eu vou te trazer para um ajuste. Mas é um ajuste bom, querido, porque ele vai nos matando. Ele vai matando o velho Jaime, as minhas vontades da carne. Aquilo que antes eu achava, eu pensava, eu falava: Deus, mas até aqui o Senhor está comigo, deixa daqui, eu sou o cara, eu vou fazer, eu vou levar a coisa. E não é assim, querido, porque a maioria das vezes, quando a gente faz isso, lá na frente, vai dar B.O., porque nós não estamos edificados. E a edificação, querido, é uma das etapas principais para essa unidade, como igreja, como corpo de Cristo. Essa edificação, quem pode fazer nas nossas vidas, chama-se Espírito Santo. Jesus é bem claro. Jesus, quando ele está diante de pessoas, e pessoas chegam e falam: Senhor, Senhor, e ele olha bem para eles assim: vocês me chamam de Senhor, mas vocês não fazem o que eu mando. E às vezes somos nós assim, querido. Às vezes nós também falamos Senhor, Senhor, e daí Deus pede alguma coisa nas nossas vidas. Principalmente hoje, querido, que nós estamos vivendo num tempo de uma tecnologia assim, avassaladora. Uma tecnologia que muda dia a dia, é assim assustadora. Eu falava isso em 2017, eu falava para minha esposa, e ela brincava assim: você é muito apocalíptico, meu esposo. Mas eu já estava vendo umas coisas. E hoje, depois da pandemia, querido, isso acelerou mais. Agora está vindo o IA, aí, a inteligência artificial, que está assim, vindo assim, totalmente para derrubar, para te distanciar dessa comunhão, para te distanciar dessa edificação, querido, de Cristo Jesus, e te deixar mais longe.
Por isso que eu falei, dentro desses processos, a edificação, ela vai te levar num lugar de comunhão. E essa comunhão vai te levar num lugar de relacionamento que vai fazer com que você desenvolva essa unidade. E essa edificação, querida, ela vai doer. Porque vocês sabem, principalmente aqui, que é litoral, quando vai se construir um prédio, às vezes, principalmente na beira-mar, se cava mais fundo lá, para baixo do que o prédio para cima. Né, pastor? Porque precisa. E a edificação é isso, querido. Por isso que Jesus olha para eles assim: vocês chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando. Eu vou comparar vocês a quem vocês são. E ele dá 2 exemplos. E eu espero, em nome de Jesus, que essa igreja seja o exemplo da casa na rocha. Mas a edificação, querido, ela vai arrancar tudo aquilo. A edificação, a palavra edificação quer dizer assim, arrancar tudo aquilo que está desfavorecendo para ser construído algo novo e algo maravilhoso. E mais ainda no mundo espiritual, quando ainda eu e você temos aí, morando dentro de nós, o querido Espírito Santo. E aí ele começa a cavar nas nossas vidas. Aí ele começa a arrancar as coisas que não estão de acordo com a palavra e nem de acordo com Deus. E tem muito dessas coisas, querido, que vai doer. Mas quando dói, querido, é sinal que o grande médico dos médicos vai sarar. E quando ele sara, quando ele cura, querido, ele coloca vestes novas. E essa edificação, querido, ela começa a mudança nas nossas vidas. Por isso que Jesus fala assim, vou comparar vocês. Tem uns que são que nem aqueles que construíram a sua casa. Lucas, ele é mais detalhista. Ele fala assim, aqueles que construíram a sua casa na areia. E veio as tormentas, e veio as provações, e veio as tentações, e veio as tempestades, e bateram naquela casa. E grande foi a sua destruição. Mas também tem uma casa que foi construída nos alicerces, na rocha, e foi cavado profundamente, e foi posto alicerces. Que alicerces, querido, que eu e você estamos colocando nas nossas vidas? Será que é os alicerces da palavra de Deus? Será que é os alicerces do relacionamento com o Espírito Santo? E a Bíblia fala que aquele que edificou na rocha, veio tudo, querido. Tudo que veio naquela que foi edificado ali na areia ou na terra, que veio, querido. E vão vir, querido. Deixa eu te falar, meu irmão, minha irmã, pai, jovem, adolescente, mãe, as tempestades vão vir, querido. As lutas vão vir, as tentações vão vir, mas elas vão vir quando você estiver alicerçado, edificado nessa rocha. Elas vão vir, vão bater e vão passar, porque quem edificou a sua vida e quem você está edificado é em Cristo Jesus, na sua palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. E esse é o primeiro dos processos, querido, a edificação. E depois vem a comunhão. Querido, como nós estamos precisando. Essa palavrinha é tão simples, mas nós estamos precisando nesses dias mais do que nunca como igreja. Aquela comunhão que tinha na igreja de Atos dos Apóstolos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações, e tinham tudo em comum. Um dia eu estava falando com um pastor amigo meu, e nós estávamos falando sobre esse texto, e eu falei: pastor, eu creio que a igreja dos últimos dias vai ser que nem a igreja quando começou a nossa referência, a igreja de Atos dos Apóstolos.
Porque nós estamos vivendo um tempo, querido, se nós não tivermos esses valores dentro de nós, construído, edificado dentro de nós, não vamos conseguir suportar. E daí ele falou, mas pastor, aquilo foi por um tempo. E era um povo que viveu e estava esperando a volta de Jesus. Porque, querido, às vezes hoje nós como igreja, nós temos perdido essa essência, querido. Se a minha vida está legal, se a minha barriguinha está boa, se a minha casa está suprida, se a minha família está bem, do irmão não interessa. Se o irmão está com um problema com doença, com falta de alimento, passando um problema financeiro, um problema emocional. E hoje nós vivemos um tempo, querido, que esse problema emocional assim está afetando a nossa geração. Problema de ansiedade, de depressão, de pré-depressão, querido. Nunca houve uma geração assim. E quem vai ser a resposta para essa geração, para esse tipo de problema, querido, somos nós. É você e eu, querido. É aquela pessoa que vai levar a palavra para aquele que está passando por um problema de depressão, de ansiedade, que seja, fala, existe uma esperança. Existe uma solução, existe uma palavra de paz, existe uma palavra de esperança, e essa esperança e essa paz é Jesus Cristo. Mas isso, querido, é um tempo de nós entendermos. Isso é ter comunhão, querido. É quando eu ver o meu irmão e valorizar mais aquilo que ele está passando, aquele momento difícil, e eu estender a minha mão para ele, querido, independente que seja, querido. Mas nós simplesmente fazemos o quê? Viramos as costas e falamos, irmão, vou orar por ti, Deus abençoe, fica firme com Jesus. Às vezes, ele está precisando de uma cesta básica, querido. Às vezes, ele está precisando de um dinheiro para comprar um remédio. Às vezes, ele está precisando de uma palavra ou também de uma oração. Mas nós estamos tão cheios de nós mesmos, tão vazios, querido, que nós falamos, vai com Deus e seja feliz. Como ele vai ser feliz, querido? Se o momento que ele está precisando precisa ser sanado. Isso, querido, é quando nós começamos a compreender essa comunhão, começamos a valorizar esses valores, e esses valores começam a se tornar vida dentro das nossas vidas, e aí Deus começa a se mover, querido, pela vida do irmão, pela vida da irmã, e nesse processo, querido, você tem que entender que existe um tempo de perseverar. E essa perseverança, querido, vai requerer de nós a nossa mortificação. Porque é no tempo de perseverança que Deus vai medir o meu coração, querido. Como que está o meu relacionamento com Ele. Se eu verdadeiramente confio, se eu verdadeiramente estou passando por algum problema e estou dando glória a Deus, e estou firme, estou constante com Ele, Ele é o meu socorro bem presente, Ele é aquele que está comigo quando eu estou afundando nas águas, aí Ele vai te medir, querido, porque tem muitos cristãos, querido, e é com temor e tremor que eu falo essa noite aqui, tem muitos cristãos na primeira pegada, eles abandonam o barco, eles querem parar, querem desistir, voltar para trás. Por quê, querido? Não, olha para frente, olha para o teu autor e consumador da tua fé, que é Jesus Cristo. As tentações e as provas e os desertos, queridos, não são para sempre, são por tempos. É tempos, querido. Mas ali Ele vai medir verdadeiramente como é que está o meu coração, o meu relacionamento, a minha intimidade com Ele.
Por isso que nesse tempo, querido, Deus está trazendo uma igreja que precisa desenvolver, que precisa crescer, que precisa amadurecer. Não pode ser mais uma geração TikTok. Não, queridos. Os dias que estão vindo aí, querido, são os dias, se você olhar a luz da palavra de Deus. Ontem eu estava ministrando num Connect, ou numa célula, ou num culto da casa, e são homens que vêm de ressocialização, que passam por casa de recuperação, e querido, ali você vê a necessidade verdadeiramente, o que o inimigo das nossas vidas faz na vida de um homem, mas ainda existe uma esperança para eles, porque alguém estava ali ministrando a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela é libertadora, ela é transformadora, ela é aquela que faz a diferença dentro da caminhada. E a gente terminou aquela reunião e tinha um dos meninos falou: pastor, eu preciso te falar algo. Eu falei: fala, querido. Ele falou: pastor, eu estou escutando vozes, eu não consigo dormir, eu queria que o senhor orasse. E eu falei: querido, a partir de hoje você vai escutar só uma voz. A partir de hoje você vai escutar a voz do Espírito Santo. A gente ministrou, a gente orou com aquele menino, ele chorou. E a gente repreendeu todo o espírito, todas as vozes que vinham. E a gente deu uma ordem de comando, a gente declarou e falou: a partir de hoje. Quando a gente terminou de orar, querido, aquele homem me abraçou, com lágrimas nos olhos. Isso é para a igreja, querido. Isso não é só para os líderes, para os pastores que estão aqui, é para você que está aí no fundo. Às vezes está servindo na igreja, limpando, ou está lá mesmo, como aqueles meninos que estão na mídia, ou no louvor. Isso é para vocês, querido. Essas verdades precisam estar construídas dentro de nós, precisam estar edificadas, precisam estar alicerçadas, para que quando nós formos confrontados, nós precisamos dar uma resposta. Oh, aleluias! E dentro desses processos, querido, quando nós vamos compreendendo como ser igreja, como ser o corpo de Cristo, tem um texto depois você pode ler na sua casa, em Efésios capítulo 4, acho que vai do 1 ao 4, também traz uma referência sobre essa unidade, mas ali Paulo está falando de algo mais interessante, que eu acho que falta para nós como igreja nesses dias. Você vai falar: pastor, o que está faltando? Os frutos do Espírito. Nós queremos muitos os dons, querido, mas é um tempo dentro da nossa geração que nós precisamos manifestar os frutos. E ali Paulo fala sobre paciência, paz, amor. Lá em Gálatas está os frutos. E o mundo lá fora, querido, está esperando isso. Os dons, queridos. E hoje a gente vê uma igreja que está preocupada e correndo atrás de dons. Os dons são presente, querido. Deus quer dar isso de bandeja para a sua igreja, e quer dar para todo mundo também. Seja ele o que fez, seja o dom do conhecimento, o dom de sabedoria, o dom de curar, o dom de interpretação de línguas, seja ele o que for, é um presente que Deus ofereceu para a sua igreja, para que a sua igreja pudesse andar nesse poder. Mas a igreja pegou muitos, querido, distorceram isso, usaram isso em favor próprio.
Por isso que Jesus fala lá no sermão das bem-aventuranças, chegam diante dele e fala: Senhor, em teu nome eu curei, eu profetizei, eu fiz maravilhas. Ele fala assim: apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Você sabe por quê, querido? Porque sempre usaram em benefício próprio, nunca foram em benefício do corpo, nunca foram em benefício da igreja de Jesus. Por isso entendemos nesse tempo, querido, é tempo que eu e você precisamos manifestar esses frutos. Quantos de nós, querido, quando precisamos ter aquela paz que excede todo entendimento, que guarda os nossos corações, como fala lá em Filipenses, né? Quando estás ansioso, e aí, querido, eu quero te dar uma arma poderosa essa noite, que está escrito lá. Paulo fala para os filipenses, fala: quando vocês estão ansiosos, entenda uma coisa, vão para a oração, vão para a súplica, vão para a intercessão e com ações de graça, e o Deus de paz guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Isso, querido, é vivenciar e viver e manifestar os frutos do Espírito. Nós precisamos, como igreja, se nós queremos chegar nesse lugar de unidade, querido, de viver em unidade, para que o mundo nos conheça quem nós somos lá fora, como igreja, como corpo de Cristo, querido, é tempo de nós manifestarmos e vivenciarmos os frutos do Espírito. Às vezes a gente dentro da igreja é santo, só falta pôr asa. Aqui eu acho que não tem ninguém, né? Na casa também, às vezes o esposo, a esposa, os filhos viram um giraia, chegam na igreja, só faltam arrancar a cadeira. Mas a diferença, querida, é quando eu saio daquela porta para fora, é quando eu sou confrontado, é quando a gente olha para uma pessoa que está deitada numa sarjeta e ainda passa de longe e ainda limpa as mãos na calça. Não, querido, não sei se vocês perceberam, mas nós estamos vivendo um tempo como nunca houve, querido. Eu trabalhei numa casa de recuperação durante 11 anos, querido. Mas assim, a gente está notando que nos últimos 3 anos para cá, querido, e é em todos os lugares, como que tem aumentado essa iniquidade, como que tem aumentado esse tipo de mal. Aí você vai falar: meu Deus, pastor, é isso mesmo, a coisa está feia. Rapaz, ali tinha 2, 3, agora tem 20. Querida, a palavra de Deus fala, Jesus mesmo falando, ele fala no sermão profético, ele fala: sabe que nos últimos dias a iniquidade vai multiplicar, hoje é 2, amanhã é 4, depois é 8, querido. A fé vai entrar quase em falência, o amor de todos vai quase esfriar, de quase todos. Mas em nome de Jesus, eu estou numa igreja que existe o amor, o fruto do Espírito Santo de Deus, que existe o aumento da fé, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você quer desenvolver a tua fé, querido, vai para a palavra de Deus, passa tempo com a palavra de Deus. Aleluias. Tem um livro no Velho Testamento, depois você pode ler na sua casa, eu vou te dar alguns capítulos, mas o livro todo, querido, ele fala sobre isso aqui, sobre a unidade. É o livro de Neemias. Vocês sabem onde que está Neemias? Neemias, a Bíblia fala que era um copeiro. E às vezes você está sentado aí e fala: pastor, mas eu sei pouco ainda, pastor. Minha caminhada começou agora. Eu não
tenho muito entendimento da palavra, eu não sei nem como falar. E a Bíblia fala que esse copeiro, no capítulo 1, quando chegam aquele pessoal lá de Israel, vamos dizer hoje, né, que é Israel, ele pede como que estão os nossos irmãos lá. E querido, às vezes ele poderia falar assim, ó, vão procurar a turma de vocês me abandonaram, vocês me deixaram no momento, eu vim para cá, eu vim trazido como escravo, mas ainda a misericórdia de Deus me alcançou. Hoje eu sou o copeiro, eu sou o chefe, vivo num palácio, sirvo o rei da Pérsia, o rei que era mais famoso na sua época. Não, querido, ele gera dentro do seu coração aquilo que, como igreja, nós precisamos estar gerando todos os dias. Chama-se compaixão. Ele gera compaixão e pede como que estão os nossos irmãos, e como que está a nossa cidade. E aqueles outros irmãos falam assim, ó, a maioria foram levados de escravos, e a cidade está toda acabada, os muros estão derrubados, estão destruídos, as portas foram queimadas, está um caos. E às vezes você que está aqui essa noite pode estar nessa condição, pensando que a tua vida está um caos, os teus muros foram derrubados, as tuas portas foram quebradas, queimadas. Mas eu quero te falar em nome de Jesus, há o restaurador aqui nessa noite, aquele que é capaz de mudar a história da sua vida. Mas você precisa compreender e você precisa entender, querido, que é um tempo de nós obedecermos esse Senhor. E Neemias, a palavra de Deus fala que Neemias chora por ver a situação dos irmãos dele. Será que você tem chorado pelo teu irmão, querido? Você tem feito que nem Neemias? A Bíblia fala que Neemias passou dias e dias jejuando, orando e chorando. Às vezes, querido, quando a gente está passando por algum perrengue, a gente vai para Deus em aquele momento do chororô, né? Mas dá uma hora, meia hora, a gente acha que já foi o suficiente. Mas Neemias passou dias e dias e dias jejuando, chorando e orando com compaixão no seu coração. E aí vem uma palavra de Deus, e aí ele vai com autoridade diante do rei. Querido, se você quer enfrentar o teu problema, eu não sei qual é o teu problema, mas uma coisa eu tenho certeza: aquele que é PhD, expert em solucionar problemas, está aqui. Então vai com compaixão e com um coração quebrantado, se lança aos pés como Maria se lançou. Eu não conheço quase ninguém, estou conhecendo o pastor Marcos. E pastor, pode mudar a tua foto lá, viu? Tu tá mais bonito, tá mais, essa camisinha da Aramisa aí tá chique. Mas existe alguém aqui nessa noite, querido, chamado Espírito Santo, o nosso amigo, o meu amigo, o teu amigo está aqui, e ele está aqui para nos levar a toda a verdade. Ele está aqui para te socorrer, para te ajudar, para ser o teu advogado, para ser aquele grande conselheiro, para te dar conselhos fenomenal, não conselhos que vão estar na internet. Querido, querida, quanto tempo você tem passado com Ele? Quanto tempo você tem passado com essa palavra? Nós temos passado muito tempo. Tem pessoas, tem um estudo que fala que 1/3 de um dia passam diante disso daqui, querido. Isso aqui pode ser bênção, mas também pode ser maldição.
Ele vai estar naquilo que você vai usar, para que você vai usar. É tempo, querido, de nós como igreja se posicionarmos, nos levantarmos, dizermos: eis-nos aqui, Senhor. E Neemias entendeu isso. Depois que Neemias faz toda essa súplica, aí Neemias vai diante do rei e o rei autoriza ele. E daí no capítulo 13, você pode ler na tua casa, ali vão estar todos os homens, e ali, querido, tem todas as classes, tem desde levita, sacerdote, governadores, tudo que você pensar, relata no capítulo 3 de Neemias, que ajudaram a construir os muros, e levantar os portões. E querido, você sabe de quanto que eu estou falando? Hoje, com a alta tecnologia que a gente tem dentro da construção, seria uma coisa assim fenomenal. Eram 4.018 metros de muro, 12 metros de comprimento por 8 de espessura. Aí você fala assim: pastor, mas o que tem a isso? Tem, querido, porque o Deus dos deuses estavam com eles. Você sabe quantos dias eles levaram para reconstruir esses muros? 52 dias. Então, se você acha que o teu problema não tem solução, se você acha que teu problema não há mais agora nada para fazer, para Jesus é estralar de dedo, querido. Esse é o nosso Senhor. Esse é o nosso Salvador. Se Deus fez através de Neemias, querido, mas Neemias também levou o povo para a palavra, a Bíblia fala. Esdras, que era o sacerdote, depois que eles reconstruem os muros, querido, e ali não foi simplesmente reconstruir, porque existiam os Sambalates, os Tobias, como existe hoje, querido, querendo te parar, querendo te travar, querendo falar, dizer: não vai dar certo, larga esse negócio de ser crente, larga a mão de seguir Jesus, de ficar lá adorando o Senhor e dizendo que ama Ele, larga a mão disso. Já existia nessa época os Tobias, os Sambalates, que vinham lá quando eles estavam construindo, criticando, falando: podem erguem o muro aí, que quando passar uma raposa vai cair tudo isso. E ele falou assim: grande é a obra, não tenho tempo para perder. É isso que você deve falar quando você for confrontado. Grande é a obra, não tenho tempo a perder com essas coisas. E Deus muda a história daquela nação. Aleluias. Nós vamos estar terminando. Tem um texto também, querido, que está no Novo Testamento, que está em Coríntios 12, que fala muito a respeito disso que nós estamos falando essa noite. Vocês estão compreendendo, querido? Vocês estão compreendendo? No capítulo 12, do versículo 12 em diante, ele vai falar algo tremendo, o apóstolo Paulo, quando ele está ensinando a igreja de Coríntios, sobre o corpo. Depois você pode ler, eu vou ler só alguns versículos, depois você lê o 12, do 12 até o final. Quem você é em Cristo Jesus, de quem você faz parte agora. Ele começa no 12, ele fala assim: ora, como o corpo é somente um, mas tem muitos membros, todos os membros do corpo, embora sejam muitos, são só um corpo, assim também é Cristo. Depois ele fala assim: portanto o corpo não é feito de um membro só, mas de muitos. E daí ele vai falando: como que eu posso dizer que o pé não tem utilidade?
Como que eu posso falar que o olfato não tem valor? São vários membros, como nós estamos reunidos aqui, querido. Nós somos vários membros do corpo de Cristo, cada um dentro do seu chamamento, cada um dentro daquilo que Jesus chamou para fazer. Se você é pé, tenha atitude de pé. Se você é os olhos, tenha atitude de olhos, querido. Mas entenda de uma vez por todas que você agora faz parte do corpo. E que você é essencial, você é precioso. Você foi comprado e lavado pelo sangue do Cordeiro. Deixa eu dar um exemplo bem simples aqui. Eu estou com esse copo na mão, queridos. Eu estou com sede. Para mim matar a minha sede, que ela é interior, nosso corpo é composto por 70% de água. Eu vou precisar mover vários membros. Eu vou precisar mexer os meus dedos, a minha mão, meu braço, meu antebraço, abrir a minha boca, mover a minha língua, a minha garganta, para que chegue até aonde que soluciona o momento e estanqueia a minha sede. Assim é você, querido. Assim somos nós. E nós estamos nessa noite diante daquele que, quando nós bebermos dessa água da vida, nunca mais teremos sede. Nunca mais teremos sede. Eu queria que os meninos do louvor cantassem uma canção. E eu queria orar por ti, querido, essa noite. Pode ser uma canção, aquela que vocês cantaram, a bondade de Deus. Eu queria, com temor e tremor no coração, te convidar você, se você recebeu essa palavra, querido, se você compreendeu essa palavra, se essa palavra entrou aqui, mas ela desceu dentro do teu coração, dentro do teu espírito, e você está falando: pastor, eu sou uma pessoa que tenho andado, mas eu não tenho compreendido ainda o que é o valor da unidade. Eu quero ser uma parte do corpo de Cristo que vai funcionar, ainda que eu sou um pequeno. Mas eu quero te falar essa noite em nome de Jesus, por menor que você seja no corpo, mas você é mais eficaz às vezes do que aquele que pensa que é grande no corpo. Por isso que eu queria te convidar, você vir aqui na frente. Eu quero orar contigo. Eu sei que há uma unção especial nesse lugar. Eu sei que o querido Espírito Santo está nesse lugar. Ele está falando com pessoas agora aqui, pessoas que às vezes pararam de servir no corpo, às vezes por ser menosprezado, ou por alguma situação, e Jesus está te chamando essa noite, querido. Ele está dizendo: filho, vem, você é uma parte muito importante, eu preciso tanto de ti. Então eu queria estender esse convite para você, querido, que você possa vir aqui e a gente vai estar orando contigo. Aleluia. Se você entendeu, querido, não fique com vergonha, vem aqui. A Bíblia fala: aquele que me negar, que me confessar
passar diante dos homens. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita. É o Espírito Santo, querido Espírito Santo. O doce Espírito Santo está aqui. É Ele que vai te tocar, é Ele que vai quebrar o jugo, é Ele que vai te direcionar, é Ele que vai vir com sua unção. Sim, Jesus, aqui está a tua igreja, Senhor. Aqui estão os teus filhos, Deus. Entendemos que é um novo tempo para essa igreja, Deus querido. Sim, Jesus, sim, 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 querido Espírito Santo. Oh, doce amigo. Sim, querido Espírito da verdade, tu estás aqui. Te amo, Deus. Sim, Senhor. Tua graça nunca falha. É verdade, Senhor. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Sim, Jesus. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus.